Robinson por aqui. Robinson Leite, boa tarde, seja bem-vindo e parabéns pela reeleição. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, boa tarde, amigos aí que estão ouvindo, né? Pelas ondas da nossa Clube FM aqui de Itapeva. Quero cumprimentar meu amigo Lima Júnior, Adriano Trindade também, que está aqui por trás das câmeras, né? Nos dando suporte. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez nós temos retornado à Câmara Municipal de Itapeva, e agradecer também às 517 pessoas que acreditaram no meu projeto, né, que foi uma eleição bem atípica, muito difícil, mas acreditaram, e a gente está lá de novo para mais um mandato de 4 anos e queremos aí contar com a compreensão. Estamos sempre aí com os ouvidos atentos para ouvir a demanda aí da nossa comunidade, não é isso, Deus? Muito bem. No primeiro momento, com o resultado das urnas, o Robinson ainda não tinha sido eleito, né? Porém, na última semana, com a recontagem do cartório eleitoral, onde os votos do Valdemar Matos, velho Matos, foram validados, então o Robinson foi reeleito. O que você tem a dizer sobre isso aos ouvintes e seguidores? Como é que foi, Robinson? Conta aí pra gente. Então, na verdade, Lima, o que houve, né? A gente tinha um ambiente, era o seguinte, nós tínhamos uma chapa. O primeiro critério, né, para a eleição de um vereador é a questão do coeficiente partidário. Então, o nosso partido, ele fez o coeficiente partidário, União Brasil, né? E automaticamente estava sob júdice a situação do candidato Valdemar Matos, que é o nosso querido velho Matos, né? Que, ao meu ver, e a justiça, logicamente, depois reconheceu, né? Que tinha uma falha lá e para nossa alegria, né? Eu acredito para toda a chapa ter reconhecido, para a gente ter uma representatividade lá na Câmara Municipal, né? Nós fizemos o coeficiente e eu tô lá pela União Brasil, pelo coeficiente eleitoral, e foi julgado o mérito tal da questão do Valdemar e a Justiça Eleitoral reconheceu como por direito a cadeira ser da União Brasil. Maravilha. E quais são os principais projetos que o Robinson pretende agora implementar nesse segundo mandato? Você sabe que eu entrei como, nesse primeiro momento no meu mandato, Lima, como suplente, né? Eu era suplente do vereador Rodrigo Tassinari, depois o secretário hoje de esporte, Cristian Galvão, estava na minha frente, foi para a Secretaria de Esporte, e eu tive a alegria de estar lá na Câmara fazendo um trabalho e praticamente estou lá há 1 ano e 9 meses. Então não seria bem o segundo mandato? Positivo. Né? Seria, então, primeiro mandato. O primeiro mandato, para mim, era algo, apesar de eu ser já do meio político, foi muito novo para mim, um ambiente todo novo, que você sabe que ali é um colegiado, que a gente não define, não decide nada sozinho, são 15 cabeças, logicamente que cada um defende uma bandeira, sabe? Então nesse primeiro momento foi um grande aprendizagem. Mas de segundo momento, Lima, eu notei e fiz um diagnóstico. Eu acho que trabalhar pela população não é só um jargão, mas sim a gente ter a oportunidade de dar acesso às pessoas. O que a gente mais nota no poder público é a dificuldade de acesso. A pessoa ela não tem acesso. Então, nesse segundo momento, né, eu quero estar trabalhando para que a gente consiga fazer com que pessoas tenham melhor acesso à saúde, melhor acesso à educação, às questões sociais, que a gente sabe que a nossa população necessita ainda, tem muitas pessoas vulneráveis ainda no nosso município. Então, eu acho que uma das principais prioridades é a gente fazer essa interlocução entre a comunidade e o Poder Legislativo, que é onde está o poder da caneta, que você sabe muito bem que né, Itapeva vive um novo momento, né, de desenvolvimento, e para mim é muito claro, nós temos que entender que acho que a principal coisa que a gente tem que trabalhar é o acesso na comunidade a todos os serviços, né? E como que o vereador vê agora a evolução de Itapeva? Quais as mudanças mais significativas que o vereador notou? Então, Lima, eu sempre comento com todo mundo, quando eu falo que Itapeva mudou de patamar, eu uso sempre uma frase que eu ouço muito do prefeito. O prefeito fala que é o seguinte, que Itapeva ela vive hoje um momento diferente, que é uma Sorocaba de 30 anos atrás. Então hoje, quando o prefeito Mário assumiu a prefeitura, o orçamento era 270 milhões em 2019, no dia 29 de novembro de 2019. E hoje está sendo, hoje o orçamento da cidade está em 620
620 milhões. A próxima gestão tem uma previsão de 620 milhões, quase que praticamente dobrou. O maior PIB agrícola do estado de São Paulo. O nosso grande potencial, todo mundo sabe que é a questão agrícola. Estava acabando de compartilhar com vocês em off aqui hoje, tá os empresários aí que estarão montando o shopping aqui em Itapeva. Eu noto que é o seguinte, então Itapeva, ela está vivendo eu acho que foi fundamental essa duplicação do acesso, que são esses 5 quilômetros que o governador vai estar nos próximos dias. Tem uma agenda para que está inaugurando esse trecho, que já foi um pontapé fundamental. Nós sabemos que o outro momento seria toda essa duplicação de Capão Bonito a Itararé, mas nós estávamos brincando em off aqui a respeito do lanche do McDonald's. Eu acho que é um grande, entre aspas, significado que nós estamos avançando é quando uma franquia vem investir numa cidade como Itapeva. O McDonald's, ele não investe em lugar que o negócio não funciona. Tem que ter um sentido. Existe toda uma dinâmica de estudo, de impacto, de investimento, de potencial. Então eu acredito que Itapeva está vivendo o melhor momento, né? Que é esse momento de McDonald's, de shopping, de tudo, que vai gerar muito emprego e renda para a nossa comunidade de Itapeva. Em relação às demandas da população, quais áreas o senhor acredita que precisam de mais atenção do poder público? Então, eu estava até fazendo um comentário, eu participei de uma reunião há pouco tempo agora, que muita coisa, é difícil você em 4 anos, eu acho que para um gestor, para um prefeito, para uma Câmara Municipal, é muito difícil você mudar o rumo assim da noite para o dia. Eu acredito que infraestrutura foi um momento que a gente viveu muito grande aqui. Eu estava vendo alguns números hoje, por exemplo, lá de pavimentação. Você sabe quanto foi feito de pavimentação no nosso município nesses 4 anos? Mais de 220 mil metros de lajota, mais de 15 milhões em investimento. O que quer dizer isso? Era coisas que haviam necessidade de serem feitas, entendeu? Então o que acontece? O cidadão que na frente da casa dele passa uma lajota, é uma rede que vai acontecendo, que vai valorizar o imóvel do cidadão. Então eu acho que são coisas priores, Lima. O que eu falo para você? O cara tem que ter acesso, por incrível que pareça, tem bairros da cidade que não chega água ainda. Você entendeu? O prefeito Mário conseguiu ainda conseguir postos artesianos, foram feitos. Eu lembro que bem no começo do mandato, eu fui no bairro da Taipinha, um bairro muito conhecido, próximo da cidade, não tinha água. Foi feito lá toda a parte de infraestrutura, foi colocado um posto artesiano. Eu lembro da cena de um morador jogando água na cabeça, chorando, porque era algo de um sonho de 30, 40 anos. O cara nunca tinha vivido aquilo. Então, quando a gente é uma utopia, vamos dizer, a gente não pode também ser muito, mas são coisas simples, você entendeu? Questões essenciais, água. Nós vamos também agora ter um planejamento aí junto à Sabesp para estar levando para Betânia, Faxinal de Cima, Faxinal de Baixo, Taquariguaçu, águas via Sabesp. Então, eu acho que é um momento que muitas coisas aconteceram, coisas essenciais, que são água, luz, iluminação em LED. Nossa cidade hoje, ela é 100% LED. E quem sabe a importância de ter luz hoje, né? Gera segurança para o cidadão. E nós somos exemplos. Sempre quando a gente vai em reunião, junto principalmente a Electro, nós somos citados como referência em parte de iluminação pública. Então, são serviços essenciais que eu acho que precisa ampliar ainda mais, porque são coisas básicas que o cidadão precisa, né? Tá certo. E como que o vereador pretende envolver a comunidade nas decisões e na criação de projetos para a cidade? Eu acho que uma das grandes dificuldades hoje além de a gente ver que nós estamos hoje aqui, eu estou no Instagram aqui, tá o Adriano ali, você está pelas ondas do rádio, Facebook, todo. Então, apesar de tudo isso, que são tecnologias que vêm para agregar na nossa vida, a gente sabe que falta ainda essa comunicação com a Dona Maria, que mora lá, muitas das vezes porque a gente sabe a extensão territorial do nosso município, é muito grande, Itapeva é muito grande. Então, e hoje eu estava até conversando com outro vereador amigo, falei que nós precisamos trazer a comunidade para a gente extrair o sentimento, porque muitas das vezes, Lima, a minha necessidade é diferente da sua necessidade. Então eu acho que quando eu trato o assunto de acesso,
uma das coisas que são fundamentais da lei do acesso é a humanização. Qualquer departamento hoje tem que ter essa filosofia de trabalho, porque muitas das vezes o cidadão me procura, eu como vereador, estou dando um exemplo como vereador, ou pode ser por qualquer departamento público do município. Quando ele procura, ele vem com algum problema, normalmente, né? E aí, chega lá, muitas das vezes não é bem recebido, ele não tem o acesso, ele não tem aquele feedback bom do atendente. Então, eu acho que são duas coisas fundamentais. É a comunicação, né, para que a gente possa tá ouvindo a pessoa que está lá na ponta, o usuário, que é contribuinte, que gera, né, receita para o município, né, e a gente, como receptor, ou qualquer agente público, tanto o prefeito quanto o vereador, ou qualquer funcionário lá que está lá para servir a comunidade, ele tem que estar sempre com os ouvidos atentos com esse perfil, de dar a possibilidade do acesso ao cidadão e receber bem, porque quem me paga, quem paga o prefeito, quem quer que pague qualquer agente público, é o cara que é pagador de imposto. Então, eu acho que é fundamental essas bases, vamos dizer assim, para que a cidade vá bem e a gente consiga avançar muita coisa, né? E para o jovem que quer ingressar na política, qual seria o conselho do vereador Robinson? Rapaz, é muito complexo a coisa, Lima, porque eu nunca pensei em entrar na política. Para mim foi algo assim muito acidental, vamos dizer assim, sabe? Eu tenho uma formação, eu sou, né, evangélico, e quando a minha falecida avó, saudosa Dona Valentina da Feira, ela me levava, né, junto com ela era uma das feirantes mais antigas, das primeiras feirantes que tinha em Itapeva, era minha avó. E eu fui crescendo, ia na feira junto, a gente tinha aquela interação, que você sabe que para vender você começa a desenvolver alguns talentos. A comunicação. E o que eu notava, Lima? A minha avó era uma liderança natural, por ela ser uma feirante muito conhecida, ela teve aquela história assim aquela coisa de querer ajudar muita gente, abençoava muita gente, enfim. Eu comecei a herdar um pouco dessa vocação depois disso. Depois, logicamente, por ter ligação com a igreja, eu fui inserido na política porque eu era uma liderança de igreja, me convidaram para participar e fui. Mas hoje a gente vive um novo momento. A gente sabe que a tecnologia hoje, você vê um monte de especialista por aí, né? Principalmente por causa dessa polarização política, que é esquerda, direita. Hoje o tema do almoço é muitas das vezes, eu sou contra isso, sou a favor daquilo, questão moral e tudo, né? Então eu acho que é importante. A gente viu que houve um avanço muito positivo do povo, não só de Itapeva, do Brasil hoje, de querer estar participando. O povo está muito atento. A rede social é uma ferramenta que ela proporciona. Hoje você tem acesso a tudo, qualquer coisa. Eu estou falando aqui com o meu público. Nós estamos aí com o pessoal da rádio, né? Então, é muita informação. Então, o que eu muito falo pro pessoal? O pessoal que quer participar, eu convido pessoas que têm boa índole, sabe? A pessoa que queira realmente... Porque existe aquele ditado, se os bons não participam, o que vai acontecer? Os ruins, a tendência, os maus participarem, aí virá coisa que tá fora do script, entendeu? Então eu acho que tem uma galera nova aí que a gente vê que tá com vontade. Eu acho que é muito importante a pessoa procurar participar. Hoje eu estava conversando, que eu falei para você a respeito de um vereador lá na Câmara, eu falava assim, gente, a gente tem que trazer a comunidade para dentro da Câmara, porque tem uma imagem desgastada do Legislativo de Itapeva, querendo ou não. Eu sei que existe, eu conheço, são amigos, vereadores, são muito pessoas boas, e muitas das vezes a informação fora é negativa, porque não conhecem. É igual aquela historinha do Big Brother, né? Por que você não gosta de tal pessoa? Fala, eu não gosto dele. Não gosto de graça, entendeu? Sem conhecer. Sem conhecer. Então, eu sou a favor do seguinte, eu acho que a gente tem que aproximar, e nessa linha que você falou, a juventude precisa participar, e a gente tem que falar a língua deles. Eu tenho que entender o sentimento dele para que eu possa estar inserindo ele, porque a gente tem prazo de validade, vamos dizer assim, né? E para que os próximos possam vir melhor que a gente, né? Verdade. Agora, qual que foi o maior desafio que o vereador enfrentou para se eleger nessa campanha? Então, Lima, você sabe que muitas das vezes é um contexto, para mim, assim,
Eu particularmente, eu posso falar e muito tranquilamente dizer que eu não tinha uma estrutura financeira. Você sabe que muitas das vezes, quando você fala assim, eu quero ser candidato a vereador, existe um checklist para que você possa estar planejando a sua campanha política. Então, um dos itens é a questão financeira. Eu particularmente, dá para contar no dedo que eu gastei. E aí tinha uma estrutura de tipo de combustível que o partido dá. Mas o que eu notei muito, assim, que eu tive êxito no meu projeto, primeiro que eu pertenço a um segmento, né? Eu sou muito ligado aos evangélicos. E, por outro lado, eu vi que muita prestação de serviço. Eu sou muito, não por ser melhor do que ninguém, ou porque eu sou gordinho, eu sou magrinho, não. Eu sou muito procurado. Então, muitas das vezes, eu tinha muito serviço prestado. Eu tinha uma pessoa me procura, eu estou sempre atendo o telefone de todos que me ligam. Muitas das vezes, quando não ligo na hora, eu dou retorno. E a gente tem que entender que o povo espera isso da gente. Então, o meu perfil, principalmente nessa campanha, sem contar toda a diversidade que você sabe que existe, porque o voto de vereador, Lima, é o voto mais complicado que existe. Porque muitas das vezes a gente está disputando com alguém da nossa chapa, correto? E também nós estamos disputando com mais 200, eu acho que foi quase 230 ou 240 candidatos a vereadores na cidade. E aí fala, o cara que sou primo do Lima, sou primo do Adriano. Então há muita... existe toda aí uma complexidade para conquistar o voto. Então, para você estar em uma cidade de 100 mil habitantes praticamente, num legislativo que tem 15 cadeiras, você é eleito lá dentro, é muito gratificante, né? A gente sabe a dificuldade do voto, como eu falei, mas para mim, eu acho que foi assim, o desafio maior foi a questão de estrutura. E eu tenho certeza que o meu voto, Lima, é muito tranquilo falar, é o voto consciente da pessoa que realmente reconheceu aquilo que eu fiz, que eu prestei serviço, pude estar assessorando, sendo essa interlocução entre ela e alguma coisa, e logicamente é minha vocação. Eu procuro sempre ser muito servidor. Para mim não tem horário, não tem momento, eu sou sempre disponível para estar ajudando. Tá certo. E agora vamos falar sobre presidência da Câmara. O senhor tem pretensão ao cargo de presidente? Como é que está esse trabalho? Já começam, né, as conversas, como é que tá? Na verdade, eu não tive nem tempo para respirar ainda, né, Lima? Você sabe que o Legislativo de Itapeva é um poder, uma cidade de 100 mil habitantes, é um privilégio ser vereador, como eu acabei de falar. A questão da presidência da Câmara, a gente sabe que hoje é um colegiado lá que são 15 cabeças, cada um tem o seu perfil. Eu sou muito claro nas minhas posições. Eu acho que tem que, para dirigir uma casa, né, que é um orçamento significante, né, porque existe um 1/10 que o cara é gestor daquele valor. Eu acho que tem que ser, em primeiro lugar, alguém que seja experiente, que já tenha, já conheça bem a casa. Concorda? Então, eu particularmente ainda estou começando ainda a assimilar, porque eu passei por um momento aí que tinha necessidade desse momento da questão da justiça, aí até o reconhecimento, e eu tenho um respeito até porque é muito complicado, né? Tinha um vereador que estava eleito, né? Que é amigo, né? Que é amigo, é companheiro lá de parlamento, e muitas das vezes, mesmo eu sabendo o resultado, Lima, eu nunca fiz questão de subir na tribuna, nada. Então, eu respeitei todos os, vamos dizer, toda a questão ética e tudo bem tranquilo, porque a gente sabe que não foi algo causado nem por mim, e foi algo natural da justiça, do processo. Então, agora que eu estou começando a me centralizar, mas eu acho que a presidência da Câmara, a Câmara em si, é um poder muito que precisa avançar, como nós falamos agora de pouco, precisa melhorar muito a imagem do legislativo, certo? É bom salientar que é uma imagem que muitas das vezes que é de graça, porque a pessoa tem que acompanhar o trabalho do vereador lá. O vereador, ele trabalha, todos os 15 vereadores trabalham.
Então, muitas das vezes, fica uma informação deturpada para a comunidade, como se o vereador não trabalhasse. Entendeu? Eu, muitas vezes, saio 7 horas da manhã, eu chego em casa praticamente meia-noite. E é uma dinâmica, uma agenda toda trabalhando 24 horas no ar. Então, quando se trata de legislativo, o próximo presidente tem que ter essa visão. Procurar melhorar a imagem, fazer com que a comunidade possa ter acesso lá. Você sempre vai fazer lá os cerimoniais, eu acompanho seu trabalho lá, você sabe, nós temos que levar a comunidade para dentro, levar a comunidade para saber a atribuição de cada vereador, saber como que é o cotidiano de cada um e dizer que eu acho que tem que ser uma pessoa para ser presidente da casa hoje com experiência e porque é um desafio muito grande, né? Você está liderando pessoas que são líderes, né? Uma grande assim, responsabilidade. Né? É uma grande responsabilidade. Mas nós, sem dúvida nenhuma, temos um papel regional também, né? Você sabe que a Câmara de Itapeva tem um papel regional. Então ela é protagonista em muita coisa. Então nós precisamos ter uma mesa diretora muito forte também no sentido de a gente avançar muito mais esses temas aí, né? Tá certo. Robson, a gente agradece a participação e os microfones da Clube sempre à disposição do vereador, da Câmara, né, para que a gente possa informar a população e fazer essa proximidade. Obrigado por estar aqui com a gente. Beleza, Lima, obrigado a todo o grupo Cristal, né? A empresária Terezinha da Polina também, eu quero fazer um cumprimento e dizer da importância. Terezinha, ela foi muito importante para Itapeva como deputada, né? Ela participou muito constante na questão da duplicação da SP 258, né? A essa importante ferramenta, a gente sabe o papel de utilidade pública que vocês têm uma voz muito forte, não sei quantas cidades atingem, muitas cidades, né? 110 cidades, então vocês imaginam a potência que é um microfone dessa rádio, né? E dizer da alegria que é estar com você que é amigo, o Adriano também conheço quando ele era cantor, nem sei se ele canta. Canta ainda. Eu conheço a família do Adriano, menina muito boa família aí, né? E dizer da alegria que é estar aqui, cara. Eu gosto de estar interagindo, conversando e também dizer a toda a comunidade de Itapeva que a gente está lá para servir. Prioridade número 1 do meu mandato é servir as pessoas. Existem 2 saídas, ou falar sim ou não. Então, não a gente vai procurar correr atrás do sim. E agradecer mais uma vez, Lima, de coração, pela oportunidade de estar interagindo com vocês aqui. E quando precisar, a gente está disposto também. Tá, joia. Conte com a gente sempre, Robson. Muito obrigado.